Paz do Senhor para a igreja. Amém. Uma alegria sempre renovada, queridos, estar aqui, revendo os irmãos, e confraternizando, ainda mais numa noite de ceia. É sempre bom estar com os irmãos. A saudade é grande, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ainda não entendemos qual é o propósito, mas daqui a pouco o Senhor revela qual é o propósito pelo qual Ele nos levou até ali, Então eu conto com as orações dos irmãos para que possamos entender a vontade do Senhor. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6, apenas um versículo da nossa meditação. Nós temos três elementos muito importantes na ceia do Senhor, que é o pão, a uva e nós vamos falar de um dos elementos, o pão, o vinho. Nós vamos falar de um dos elementos nesta noite. João capítulo 6, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6, versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo 33. Não é o 33. É o 35. Apenas o versículo 35. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6, versículo 35. Todos acharam? Podemos ler? Está na tela aí também, Está fácil. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Vamos ler todos juntos? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Glorifico ao Senhor pelo privilégio que temos de compartilhar da Tua Palavra. Nós não temos capacidade, não sabemos, mas o Senhor nos capacita, o Senhor nos encoraja. Eu quis me dar por excusado nesta noite. Se eu pudesse passar de mim esse cálice, eu passaria, mas todavia seja feita a vontade do Senhor e do pastor, foi ele que me escalou. Então, do Senhor, eu conto com as orações dos irmãos para que o Senhor possa abrir a porta da palavra e nós possamos entregar o recado do Senhor nesta noite. Estou oferecendo este culto também em ações de graça. O Senhor me deu um grande livramento ontem. Eu estava no caminhão com meu filho mais velho, e ali na subida saindo da Brasil para pegar a Washington Luiz, na subida ali da Cidade Alta, e fiquei no meio de um tiroteio ali, irmão, só a graça de Deus. Aquele som de bala passando eu só ouvia em filme, de faroeste, mas nós ouvimos ao vivo, as balas passando. A gente via elas ricocheteando no asfalto. E eu falei: meu filho, olha, essas balas estão passando muito perto, senão a gente não ouviria esse som. E a gente ficamos ali em oração atrás das rodas do caminhão e procurando saber que direção exatamente vinham aquelas balas, mas graças a Deus estamos aqui. Se fôssemos contar aqui os livramentos, desses anos que nós vivemos, não daria tempo para a gente fazer uma vigília. Nós íamos amanhecer falando dos livramentos do Senhor. Isso é porque o Senhor tem algo em nossas vidas, irmãos. Por isso que nós estamos aqui. Você não está aqui pelos seus méritos, você não está aqui porque você é bonitinho, você não está aqui porque é brasileiro, japonês ou, enfim, alemão. Você está aqui por causa da graça do Senhor. É como disse o salmista no Salmo de número 3, no verso 5: Eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor nos sustentou. Se Ele não tivesse nos sustentado, certamente não estaríamos aqui. Então, queridos, por isso nós devemos glorificá-lo, honrá-lo, dignificá-lo, porque Ele é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então, queridos, como eu disse, nós vamos falar um pouco sobre um dos elementos que estão aqui representados, que é o pão. E o próprio Jesus, foi Ele que disse: eu sou o pão da vida. Eu já disse aqui uma vez, e não custa lembrar,
todas as vezes que nós achamos uma frase afirmativa na Bíblia, nós devemos ficar atentos, porque ali tem uma mensagem muito importante. E quando nós achamos uma frase afirmativa falada pelo Senhor Jesus, mais ainda. Agora, quando você acha uma frase afirmativa do Senhor Jesus e falando dele mesmo, fique mais atento ainda, porque ali tem uma mensagem muito interessante. Então o Senhor Jesus aqui, ele mesmo está declarando: eu sou o pão da vida. Em todo o ministério de Jesus, em toda a Bíblia, nós encontramos um esforço de Deus. Parece uma utopia isso, mas isso é uma realidade. Nós encontramos um esforço de Deus para levar a humanidade a um nível espiritual. A maior dificuldade que o ser humano tem é de se espiritualizar. A gente se converte, a gente aceita Cristo Jesus, a gente fica 10, 15 décadas na igreja, e a maior dificuldade que nós temos é de nos espiritualizarmos, é de entender o espírito da letra, o espírito da Bíblia. Então, quando nós vemos o Senhor falando, eu sou o pão da vida, quando falou em pão, primeira coisa que lembra, pão, não lembra de outra coisa. A gente não consegue entender a profundidade pela qual o Senhor Jesus está querendo falar. A gente só consegue se lembrar do pão, do café da manhã, café da tarde. Então, o ser humano, ele tem muita dificuldade de se espiritualizar, né? Mas por quê? Porque existem alguns púlpitos nos nossos dias que dificultam mais ainda essa questão. Porque as pessoas, alguns pregadores sobem nos púlpitos para falar de coisas materiais. Olha, o ser humano já tem essa tendência material. Ainda vai ouvir de mestres que sobem nos púlpitos para falar de coisas materiais. E nós, a maioria de nós, chegamos ao Senhor por causa de coisas materiais. Tem algum pecado nisso? Não tem nenhum pecado, né? É errado isso. O pecado é nós persistirmos dessa forma, nós continuarmos dessa forma. Eu, por exemplo, quando eu voltei para o Senhor, 14 anos depois de afastado, eu voltei porque uma irmã mais velha minha tinha desaparecido. As pessoas me falaram que na igreja evangélica, principalmente a Assembleia de Deus, tinha visões, revelações. Eu coloquei na minha cabeça que quando eu chegasse na igreja eu ia me revelar onde a minha irmã estava. Era uma pegadinha de Deus, né? Porque eu estou há 30 anos aqui, até hoje o Senhor me revelou. Mas graças a Deus que eu não estou esperando só a minha irmã até hoje, eu estou esperando o Senhor Jesus aparecer na minha vida. Então, queridos, tem algum pecado nisso? Não. Tem algum pecado em você vir ao Senhor pensando, bom, o Senhor vai me dar um bom emprego, né? O Senhor vai abrir as portas, eu vou conseguir uma boa casa, vou melhorar de vida. Não tem pecado nenhum nisso. Só que as coisas materiais é uma pegadinha de Deus para nos trazer para cá. Só tem um detalhe muito interessante para nós entendermos. Aquilo que você está pedindo há décadas ao Senhor, você ainda não recebeu, acalme seu coração, o Senhor está te dando um livramento. Quem sabe se você receber aquela bênção, você vai abandonar ao Senhor por causa da bênção. Quer ver um versículo muito falado nos púlpitos onde se prega a prosperidade? As bênçãos do Senhor nos enriquecem e não nos acrescenta dores. Quando a gente pensa nisso, essa palavra enriquecer só vai vir coisas materiais. Mas o enriquecimento ali, queridos, é espiritual. Não tem nada a ver com riqueza material. Riqueza material se consegue estudando, trabalhando, se esforçando, indo para a luta, levantando de madrugada, dormindo tarde. Riqueza material é assim que se consegue. Agora, riqueza espiritual se consegue com o joelho no chão, jejum, oração e palavra de Deus. Então, queridos, o maior esforço do Senhor, sem dúvida nenhuma, nós podemos ver pela sua palavra, que é tornar a cada um de nós seres espirituais. É como o apóstolo Paulo falou,
em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, né? O homem natural não entende as coisas espirituais, mas o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas e nenhuma delas é discernido. Então nós precisamos sermos espirituais. Esta expressão de Jesus, eu sou o pão da vida, ela faz parte de 7 expressões que o Senhor expressou no Evangelho de São João, no Evangelho segundo escreveu São João. A primeira, ele expressou no capítulo 8, no versículo 12, ele disse: eu sou a luz do mundo. A segunda, ele falou no capítulo 10, no versículo 9, eu sou a porta. A terceira, ele disse: eu sou o bom pastor, no capítulo 10, no versículo 11. Depois ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, no capítulo 11, versículo 25. E por último, a sexta, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E por último, ele expressou no capítulo 15, dizendo: eu sou a videira verdadeira. Glória a Deus. Aleluia. Então todas essas expressões, todas essas 7 expressões, elas trazem para nós coisas profundas e importantes do ministério do Senhor Jesus. E nós precisamos entender isso, mas eu vou repetir mais uma vez, para nós entendermos toda a profundidade dessas coisas, nós vamos precisar sermos espirituais. Já conversei com pessoas que não são crentes e que vêm me perguntar as coisas, porque olha, eu leio a Bíblia e não entendo. Aí eu digo para as pessoas: você só vai entender o dia que você aceitar a Cristo como Salvador, porque enquanto você não aceitar a Jesus, você é apenas uma criatura de Deus, mas depois que você aceita a Jesus, você passa a ser filho de Deus, e quando você passa a ser filho de Deus, você passa a ser espiritual, e aí você vai discernir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus só se discerne espiritualmente. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, para entendermos um texto bíblico, nós precisamos entender o contexto. Para nós entendermos o contexto, nós precisamos entender o texto que vem antes e o texto que vem depois. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Qual é o texto que vem antes? Qual é a ação que está acontecendo antes de Jesus pronunciar: eu sou o pão da vida? Jesus, ele tinha acabado de multiplicar peixes e pães, tinha acabado de andar sobre o mar. Então a multidão que ficou sabendo que ele andou sobre o mar e que antes ele já tinha multiplicado pães e peixes, passou a acreditar nele, mas não como Salvador, não como o dono da vida, não aquele que daria a vida eterna, mas eles estavam vindo atrás de Jesus por causa do pão e do peixe. Olha o materialismo aí. O ser humano sempre foi materialista demais. Lá no capítulo 7, que é o texto posterior, o que acontece lá? O próprio título aí diz: a incredulidade dos irmãos de Jesus. Então qual era a situação que Jesus estava? Jesus estava com uma situação de incredulidade fora da sua casa, e Jesus estava constatando a incredulidade dentro da sua casa. Quer dizer, aquela multidão estava acompanhando a Jesus por causa dos pães e dos peixes, e dentro da sua casa seus próprios irmãos não acreditavam nele. Por incrível que pareça, os irmãos de Jesus quiseram prendê-lo, dizendo que ele estava louco, por dizer que era filho de Deus, por dizer que tinha vindo do céu, por dizer que a obra dele não era deste mundo, que o reino dele não era deste mundo. Os irmãos dele estavam achando que ele não batia bem na cabeça e queriam prendê-lo. Então Jesus, quando ele está entre uma multidão incrédula e a sua família também que não acreditava nele, ele mais uma vez, ele viu a necessidade de falar de fé para aquelas pessoas. Por isso foi que ele disse que aquele que crê em mim, aquele que vem em mim não terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Só para entendermos este versículo aqui, irmãos, como é que nós poderíamos entender uma situação humana, um nível humano, onde você jamais teria fome ou jamais teria sede? Humanamente é impossível. Cientificamente não existe. Por mais que você resista alguns dias sem comer, sem beber, mas nunca ter fome e nunca ter sede. Então, mais uma vez, Jesus está levando as pessoas a refletirem, está também nos fazendo refletir nesta noite, que nós só podemos discernir a sua palavra espiritualmente. Aleluia. Pela fé. Aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele começa a falar com aquela multidão que eles precisavam entenderem pela fé que o que estava ali não era um ser humano qualquer. Quem estava ali não era uma pessoa qualquer, mas era o Filho de Deus, aquele que veio trazer vida e vida abundante ao mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas as pessoas tinham dificuldade de entender isso. As pessoas criticavam, as pessoas diziam que ele estava blasfemando, as pessoas diziam que ele fazia essas coisas, estes sinais por Beelzebul. Vejam que privilégio tiveram aquelas pessoas. Eu já estive meditando, irmãos, algumas vezes. Eu acho que eu já falei aqui algum dia. Imagina o privilégio que tiveram, por exemplo, os irmãos dele. Imagina você saber que você nasceu de um ventre que antes de você, aquele ventre gerou o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Este foi o privilégio que tiveram os irmãos de Jesus. Ainda bem que eu desconfio que os irmãos de Jesus se converteram. Eu estava estudando esse tema aqui e eu achei um versículo lá em Atos dos Apóstolos, que os irmãos de Jesus estavam reunidos com os discípulos e Maria quando ele ressurgiu dos mortos. Então entendam, se isso realmente aconteceu, eles só vieram a crer depois que viram todos os sinais, depois que viram tudo que ele falou, depois que viram tudo que ele fez, mas também só depois que ele ressuscitou. Aí não tinha mais jeito, né? Se duvidaram dele durante 30 anos aproximadamente, 33 anos, mas agora se cumpre tudo que ele falou, e no final de tudo ele ressuscita. Então os irmãos estavam lá, reunidos com a mãe, com os discípulos, e a pergunta que fica para nós: o que é que nós vamos ter que ver? O que é que nós vamos ter que ouvir? O que é que nós vamos ter que sentir para realmente nos convertermos? Para realmente termos uma vida espiritual? Para realmente entendermos o propósito de Deus na vida de cada um de nós e na vida da humanidade? Que não seja necessário muita coisa, que a nossa fé seja sensível, a ponto de crermos que o Senhor é o Salvador de cada um de nós, e que brevemente, irmãos, eu acho que não está muito longe, Ele aparecerá nas nuvens e se cumprirá tudo aquilo que está aqui na sua palavra. Glória a Jesus, aleluia, bendito seja Deus. Jesus estava querendo dizer para a multidão naquele momento que a maior necessidade da humanidade não é o pão físico, não é o pão que mata a fome agora, que daqui a pouco já acabou o efeito, estamos com fome de novo. Que a maior necessidade da humanidade era comer do pão que jamais, que nos levaria aos céus, que nos levaria à vida eterna, que jamais deixaria que sentíssemos fome ou sede. Quando é que vai se cumprir isso? Na eternidade. Na eternidade nós jamais teremos fome ou sede. Por quê? Porque estaremos sempre com o pão da vida, estaremos sempre com a luz do mundo, estaremos sempre com a videira verdadeira. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, a dificuldade que o ser humano tem é de entender que precisamos sermos mais espirituais. Lá no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 36 e 37, o Senhor Jesus diz que o que aproveitaria o homem? Em todo o seu ministério ele falou dessa forma, tentando tirar de nós esta visão materialista que temos, essa visão curta que temos, que só consegue ver o que é visível, que só consegue entender o que é palpável. Mas ele disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. Agora imagina, nós nos convertemos, aceitamos a Jesus, viemos para a igreja, ficamos ricos, bilionários. Mas quando ele voltar, a gente fica aqui, com toda a nossa riqueza. Adiantou de quê? Então o propósito do Senhor Jesus é nos fazer entender isso. Que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Foi isso que ele disse lá em Marcos 8, 36 e 37. Ele diz ainda que daria o que o homem poderia dar em resgate pela sua alma. Bendito seja Deus. Então, queridos, nós, nesta noite, nós vamos fazer memória do sacrifício de Cristo. Mas nós precisamos entender o valor desse sacrifício. Porque não adianta se lembrar do sacrifício apenas. Não adianta fazer memória apenas.
precisamos valorizar. E como valorizamos? Nos dedicando ao Senhor, sendo fiéis ao Senhor e entendendo que nós precisamos nos espiritualizarmos a tal ponto de podermos chegar a um nível de pregar com ousadia, com intrepidez a Tua palavra. Porque só pregamos desta forma quando entendemos. Já viu aquela pessoa que tem medo de evangelizar? Que tem receio? Lógico que tem pessoas que são mais tímidas do que as outras, mas muitas das vezes essas pessoas não têm certeza da sua salvação. Porque quando a pessoa tem certeza da sua salvação, do valor que ela tem, ela quer propagar isso ao máximo possível. Ela quer falar disso para o maior número de pessoas possível, porque tem certeza da sua salvação. Se ele tem certeza da sua salvação, entende o valor que ela tem, ele quer falar para todo mundo. Mas para isso, desculpe a insistência, mais uma vez, temos que ser espirituais. O nível da nossa fé vai depender do nível da nossa espiritualidade. Pessoa que tem pouca fé é pouco espiritual. Pessoa que tem muita fé é muito espiritual. Uma coisa é diretamente ligada à outra. Você nunca vai encontrar uma pessoa muito espiritual de pouca fé. Você nunca vai encontrar uma pessoa de muita fé que não seja espiritual. Então a nossa fé depende da nossa espiritualidade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Já falei do apóstolo Paulo. Às vezes eu adianto algumas coisas que eu anotei, mas o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, né? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, queridos, que nós possamos permanecermos nesta intenção de entendermos a profundidade do que estamos memorizando nesta noite, possamos valorizar. Agora, existe um segredo. As pessoas, aquela multidão estava questionando Jesus, porque ele estava dizendo que era o pão vivo que desceu do céu. Mas existem alguns acontecimentos do Antigo Testamento que, aliás, todos os acontecimentos do Antigo Testamento, eles apontavam diretamente para Jesus Cristo. Diretamente. Querem ver um segredo? O maná no deserto. Por favor, projeta aí aquela palavrinha aí. Os irmãos vão entender que coisa espetacular o maná no deserto nos reserva. Para nós, a palavra que foi traduzida como maná é essa palavra manhu, tracinho, ru. Essa partícula ru, no idioma hebraico, ela representa o pronome ele. Assim como no português tem eu, tu, ele, né? No idioma hebraico, a partícula ru significa ele. Então vejam só, quando os israelitas se depararam com o maná, o que eles perguntavam? O que é isso? Então, gramaticalmente, eles estavam perguntando o que é isso. Só que o elemento pelo qual eles estavam perguntando o que é isso, tinha a partícula ru, manhu. Então, espiritualmente, olha como é necessário o espiritual para entender as coisas de Deus. Espiritualmente, eles estavam perguntando o que é ele. Eles não estavam perguntando o que é isso. Não sei se os irmãos estão conseguindo acompanhar. Gramaticalmente, estavam perguntando o que é isso. Eles se espantavam em ver aquilo. Mas, espiritualmente, maná se chama manhu. Manhu significa, o ru ali, significa ele. Então, espiritualmente, eles estavam perguntando, o que é ele? Guarda esse detalhe, e vocês vão entender. Aproximadamente, mais de 1500 anos depois, aproximadamente, alguém também que nós chamamos de ele, foi ao deserto. Lá no deserto, ele alimentou multidões. Lá no deserto ele passou 40 dias e 40 noites. Já deu para entender? Algumas pessoas já entenderam onde eu quero chegar com isso. Então, aquele manhu lá do deserto apontava para ele.
Um dia ele iria ao deserto alimentar multidões. Aquela sementinha, irmãos, que se chama manru, que foi traduzida para nós como maná, ela era uma sementinha, ela tinha que ser colhida, torrada, triturada para virar pão, né? E aquela sementinha alimentou o povo de Israel durante 40 anos no deserto. Nunca faltou maná no deserto durante 40 anos. Estão entendendo o paralelo que há entre o maná, o manru e Jesus Cristo? Jesus Cristo, quando chegou aqui, ele foi para o deserto, alimentou a multidão, passou lá 40 dias e 40 noites, mas ele foi morto, passou pelo sofrimento, pelas adversidades, pelas perseguições, mas ao terceiro dia ressuscitou, para que nós também um dia ressuscitássemos com ele. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, queridos, nós precisamos entender o quanto é importante esse momento que estamos vivendo aqui. Já foi dito nesta noite, isto aqui é apenas um treinamento. Nós estamos treinando aqui para que um dia possamos ser servidos por Ele. Aleluia! Possamos ser servidos pelo Ru naquele grande dia. Quem sou eu para ser servido pelo Senhor Jesus? Quem sou eu? Quem éramos nós? Quem somos nós? Mas a tua morte, o seu sangue derramado, nos deu esta capacidade. Ele assinou nosso passaporte para o céu, não foi com tinta azul, não foi com caneta Bic, mas foi com o seu sangue derramado. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Bendito seja Deus. Lá no versículo 23, querido, do capítulo 6, diz assim: contudo, outros barquinhos não tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde eles comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Por isso eles estavam atrás de Jesus. E aí, no versículo 26, Jesus fala assim, Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste pão no deserto e saciaste. Mais aqui para frente, Jesus diz também que os seus pais comeram pão no deserto e morreram, mas o Senhor do céu, o Pai Celestial, mandou o pão vivo para que vós, no momento em que comessem dele, tivessem vida e vida em abundância. Então era isso que Jesus estava querendo transmitir para aquela multidão naquela noite, naquele dia, para os discípulos e para nós até nos dias de hoje. Que nós possamos, queridos, seguir ao Senhor não pelo pão que perece, mas pelo pão que nos dá a vida eterna. Glória a Deus. Eu não me preocupei em hoje elaborar uma mensagem longa, mas uma mensagem curta, mas que fique bem gravado na nossa mente. Que nós precisamos entender espiritualmente, pela fé, que o Senhor, Ele quer nos transmitir vida e vida em abundância a partir do momento que nós façamos parte da ceia do Senhor. Que nós façamos parte dela, memorizando e entendendo que o pão que está representado aqui representava exatamente a pessoa dele. Representa exatamente a pessoa dele. Representava a pessoa dele lá no deserto e representa a pessoa dele hoje em nossos dias, no nosso meio. Então que nós possamos participar, entendendo que no momento em que participamos aqui da ceia, nós recebemos vida, nós recebemos fortificação espiritual, não vitamina B12, vitamina B6, mas todas as vitaminas que nós possamos imaginar juntas, espiritualmente falando. Só há condições de estarmos de pé, queridos, na presença do Senhor, a partir do momento que nós nos dedicamos à leitura da sua palavra. A partir do momento que nós buscamos a sua presença através de jejum e oração. E entendemos que tudo que os nossos olhos podem alcançar, tudo que nós possamos tocar, é tudo perecível, vai ficar tudo aqui. Nós vamos apenas cuidar daquilo que Deus nos permitiu adquirir. Nós vamos cuidar com zelo. Seria até um pecado
nós não cuidarmos daquilo que temos, daquilo que adquirimos, mas desapegar. Vamos nos apegar na eternidade. Glória! Aleluia! Cuide da sua casa, cuide bem do seu carro, do seu emprego, principalmente da sua família, mas entenda que a eternidade, ela é muito mais importante. Aqui são, em média, aí, 70, 80 anos. Lá é a vida inteira. É a eternidade. Então vamos lutar para estarmos lá, né? Porque às vezes, querido, nós nos apegamos tanto às coisas, brigamos por coisas tão pequenas, né? Vamos tratar de um negócio e os ânimos se exaltam por coisas tão pequenas, e às vezes não lutamos com o mesmo esforço pela eternidade. Por coisas pequenas deixamos de vir à igreja, por coisas pequenas deixamos de ler a palavra, por coisas pequenas nos aborrecemos. Não quero mais falar com meu irmão, não quero mais falar com a minha irmã. Oh, queridos, tem uma eternidade te esperando. Passe por cima dessas coisas. Deixa essas coisinhas pequeninas para lá. Deixa essas coisinhas pequeninas por aqui. Vai ficar tudo aqui. Vai ficar tudo aqui. Às vezes, eu fico vendo entrevista daquele rapaz chamado Elon Musk. Olha, um jovem, né? O camarada está possuindo, está adquirindo o mundo inteiro. As maiores empresas do mundo ele está adquirindo para si. Todas as empresas que ele olha assim e visualiza, é um visualizador, né? É um visionário, isso. Olha, está adquirindo. Lógico, nós não vamos desprezar isso. Queria eu ter toda aquela fortuna, que eu acho que eu acabava com a fome do mundo, com a fortuna que ele tem. A coisa que mais me entristece são os bilhões e bilhões e bilhões de dólares e de euros que são gastos nas guerras. Eu falo sempre, a cada guerra que acontece, o que é gasto ali, dá para saciar a fome do mundo. Que ganância, irmãos, para ficar tudo aí, para conquistar território, para conquistar nome, sabe? Agora nós somos os maiores fabricantes de armas. Agora nós somos totalmente independentes do mundo. Eles querem esse nome, ostentação. Para quê? Para ficar tudo aí. Sabe quem é que coloca essas coisas na mente deles? O próprio Satanás. Agora não pensa que Satanás está interessado só no Elon Musk e nesses bilionários que tem, não. Está muito interessado em você também. Está muito interessado em minha vida. Mas para isso, eu tenho que me desapegar das coisas materiais. Aleluia. Cuidar daquilo que Deus me deu. Glória, mas ter a certeza que eu tenho uma eternidade me esperando. Aleluia. Você tem uma eternidade te esperando. Aleluia. Vamos ficar de pé, por favor, por gentileza. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Deus, aleluia. Para que o Senhor nos ajude a nos espiritualizarmos, a sermos alguém tão espirituais, de não desprezarmos as coisas materiais. Não é isso que eu estou falando. Mas a nossa visão ser muito além. Sabe, quando você vê algo além, aquilo que está próximo de você se torna pequeno, porque a sua visão vai muito além. A sua família é muito mais importante do que as coisas materiais. A sua salvação é muito mais importante do que as coisas materiais. Feche os teus olhos. Oh Pai Celestial, nós estamos aqui em Tua presença, Senhor, e nesta noite vamos fazer memória do Teu sacrifício, Pai. Nos ajuda a valorizarmos este momento de maneira tal, Senhor, que possamos, ó Deus, valorizarmos menos as coisas materiais, não as desprezarmos. Nós glorificamos o Teu nome porque Tu tens nos concedido bênçãos, e elas nos alegram, elas nos possibilitam abençoar pessoas, mas, ó Pai, a eternidade é muito maior do que isso. Nos ajuda a entender todas estas coisas, Pai. Pai, tenha misericórdia dessas pessoas que neste momento estão perdendo tudo lá no Rio Grande do Sul, estão perdendo tudo lá nas guerras. Ó Senhor, quantas pessoas estão fugindo das guerras só com a roupa do corpo. Nós queremos que o Senhor tenha misericórdia, Pai, dessas pessoas. Mas, ó Deus, aqui que nós estamos em paz, né? Que nós estamos em paz, Senhor. Nos ajuda a entendermos, Senhor, que nós temos uma eternidade. Nos ajuda a nos espiritualizarmos, Senhor. Nos acrescenta fé, Pai, de maneira tal
Que nós possamos, ó Deus, olharmos para tudo isso que acontece, crendo que um dia toda lágrima se cessará. Ó Senhor, toda perseguição acabará. E o Senhor virá com o soar de trombeta. Nos dê ouvidos espirituais para que possamos, ó Deus, ouvir o som da trombeta. Nos dê olhos espirituais para que possamos ter discernimento, Senhor, onde devemos fixar os nossos olhos, Pai. Nos dê mentes espirituais para que possamos entender, Pai, onde possamos, Senhor, fixar nossas mentes, nossas emoções, ó Pai. Nos dedicarmos, Senhor, muito mais à vida eterna, muito mais à Tua palavra, muito mais, Senhor, aquilo que o Senhor veio, ó Deus, proclamar nesta terra, que foi a nossa salvação. Esta é a nossa oração, Senhor, por amor e nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Bendito seja o nome do Senhor, que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus.